Boa tarde, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, todos estejam com saúde e estejam preparados para mais um dia de aula, né? Hoje nós iremos continuar estudando, o capítulo 4, que tem como tema a terra por dentro e por fora. Então gostaria que neste momento vocês aí pudessem estar aí com seus livros em mãos para acompanhar a aula de hoje. Então na aula passada eu coloquei um vídeo onde ele explicava, a teoria da deriva continental e também a teoria da placa tectônica, do movimento das placas tectônicas. Então, eu explicava como que acontece esse movimento, esse fenômeno. Então, hoje nós iremos estudar as rochas, ou seja, o ciclo das rochas, no cenário 5. Então, hoje nós iremos estudar as páginas 128 a 132. Então, corra lá, pega os seus livros e vamos acompanhar a aula de hoje. Então, vamos aqui para a página 128, no cenário 5, e vamos aprender um pouco sobre as rochas. Ciclo das rochas. Então, gostaria que neste momento vocês pudessem aí acompanhar aí no livro de vocês, na página 128. Irei iniciar aqui o nosso assunto. Então, como vimos nos cenários 2, 3 e 4, o nosso planeta consolidou a sua camada externa, que passou a ser dominada de litosfera, que é a esfera de pedra. E essa camada ela é composta principalmente de diversos minerais sólidos que se originaram naturalmente ao longo de milhares de anos. E esses minerais, eles formaram agregados naturais chamados rochas, ou seja, um conjunto constituído por um ou mais minerais, geralmente endurecidos. Contudo, em virtude da variedade de ambientes, as rochas desenvolveram cores, texturas, formatos e tamanhos diferentes. Então, nós já estudamos, em aulas anteriores, que nosso planeta ele consolidou a sua camada externa, ou seja, a camada da superfície. E essa camada ela passou a ser dominada de litosfera, que é a esfera de pedra. Então, de acordo com o tempo, milhares de anos, essas camadas, essas rochas, em virtude da variedade de ambientes, elas se desenvolveram, tornando-se cores diferentes, como a textura, o formato e tamanhos diferentes. Eu gostaria que vocês observassem aí esse desenho abaixo que mostra aí o ciclo das rochas, ou seja, ela passou, por ciclo de acordo com o tempo. Aí temos aqui as rocha ígnea extrusiva, vem aí. Aí temos aí as rochas sedimentares, as rochas metamórficas, o magma, as rochas ígneas intrusivas e também a extrusivas. Aí vai mostrar a questão da terra, os sorgimentos e erosão. Aí está mostrando todo o ciclo, das rochas, do qual ela passou. E aí primeiro nós temos as rochas magmáticas ou ígneas. Vamos ver como foi que formou essas rochas na Terra. Então, na história geológica da Terra, as primeiras rochas elas formaram-se no exato momento em que a crosta do planeta começou a se consolidar. E essas rochas, constituídas pelo resfriamento rápido em decorrência do contato da lava com a atmosfera, formaram as rochas magmáticas extrusivas ou vulcânicas. Então, a partir do momento que o vulcão ele entra em erupção, aquela lava que sai, ela
Ao momento que ela entra em contato com a atmosfera, ela vai se consolidar, ou seja, vai endurecer e assim formando essas rochas, que são as rochas magmáticas ou ígneas. Então, a constituição dessas rochas ainda acontece na atualidade. Um exemplo típico desse tipo de rocha é o basalto, que é esse tipo de rocha, ela é escura, né? Já quando o magma se consolida lentamente no interior do planeta, são formadas as rochas magmáticas intrusivas ou plutônicas, né? Então, para a gente entender aqui, quando essa consolidação, né, ela é externa, ela é chamada de magmática extrusiva. E quando acontece ainda o resfriamento no interior, né, do planeta, são chamadas de magmáticas intrusivas, né, ou plutônica. Porque a consolidação ainda aconteceu ainda no interior, né, do planeta. Sua principal característica é a formação de cristais visíveis a olho nu, como no caso do granito. Mas se o magma não se consolidar na superfície, nem nas camadas mais profundas do planeta, e sim em espaços entre rochas e pouca profundidade, formam-se rochas magmáticas intermediárias, como o diabásio, né? Porque a consolidação na superfície, que são chamadas de extrusiva, a consolidação do magma, né, ainda no interior, e quando não acontece nem na superfície nem no interior do planeta, e sim entre as rochas, né, vai chamar-se de quê? Vai formar as rochas magmáticas intermediárias. Aí, como no caso do diabásio. Aí vocês podem observar aí abaixo que nós temos, né, esses três tipos aí de rochas. Tem o basalto, o diabásio e o granito, né? Então elas são formadas a partir do magma, né, quando ele se consolida. Quando a consolidação do magma vai formar, né, essas rochas aí, no qual está mostrando aí abaixo. Também temos, então, essa rocha magmática, elas são formadas a partir do magma. E também temos as rochas formadas de outras rochas, rochas que se formam a partir de outras. Então, espalhadas sobre a superfície do planeta, inicialmente as rochas magmáticas e posteriormente todos os outros tipos de rochas passaram a sofrer intensos processos de desgastes físico, como quebra e alterações, em virtude principalmente da ação dos ventos, das águas correntes, bem como de fatores químicos. Ou seja, essas rochas, né, elas sofrem desgastes com o tempo, devido à ação dos ventos, das águas, né, da chuva, do sol, ou seja, os fatores químicos. E esse processo, né, desses fatores aí, da água, do vento, são chamados de intemperismo, né, é denominado de intemperismo, e provoca a erosão das rochas, ou seja, o intemperismo é esse processo de desgaste das rochas, que com o tempo, né, vai provocando, e assim elas vão se desgastando. Por isso que às vezes há várias formações nas rochas, que isso é devido a essa ação aí, do vento, né, do sol, da corrente das águas. Por exemplo, se você vê uma rocha próximo ao rio, ao mar, então a água, aquela corrente da água vai batendo na rocha e assim ela vai se desgastando. Então é chamado de intemperismo. E os materiais que desprendem dessas, constituídos de fragmentos de rocha de diversos tamanhos, recebem o nome de sedimentos. Então, com o desgaste dessas rochas, vai se desprendendo, né, os pedacinhos. E esses pedacinhos eles vão ser acumulados em algum lugar. E são chamados de sedimentos.
E esses sedimentos, eles são transportados e depositados nas áreas mais baixas do relevo, onde são compactados em camadas. E as camadas inferiores são as mais antigas e recebem o peso das camadas mais recentes, que são depositadas sobre elas, acarretando o seu endurecimento. Por ser resultado do processo de acumulação de sedimentos, essas rochas são chamadas sedimentares. E nesse conjunto podemos destacar o arenito, o calcário, o carvão mineral e entre outros. Então vamos aqui entender. Essas rochas sedimentares, elas são formadas a partir dos sedimentos que é desprendido de outras rochas. Então esses sedimentos, eles são acumulados sobre rochas que já existem, né? Que vem da parte mais alta para a mais baixa. Então essas rochas, esses pedacinhos que são desprendidos das outras rochas, vai acumulando, né? Vão acumulando sobre as camadas e assim formando, né, esse tipo de rocha aí, que são as sedimentares, que vem de sedimentos, que é formada a partir de sedimentos de outras rochas. Então esses pedacinhos, né, que são transportados e depositados nas áreas mais baixas do relevo e são compactados em camadas, né? E as camadas inferiores são as mais antigas e recebem essas novas que vêm chegando. Então aí forma-se as rochas sedimentares, que são formadas a partir de sedimentos, né, desprendidos de outras rochas. Também temos aqui exemplo, né, das rochas sedimentares. Aí temos aí o arenito, o carvão e o calcário. Aí você pode observar aí na imagem acima, na página 130. Temos exemplo de rochas sedimentares. Também temos as metamorfoses das rochas. Vamos ver aqui na página 130. Então, o último conjunto de rochas é das metamórficas, que são resultados da transformação, metamorfose ou metamorfismo, que as rochas já existentes sofreram ao longo de milhões de anos. E essas transformações ocorreram por causa de novas condições, como elevação de temperatura e da pressão ou do atrito a que essas rochas foram submetidas. Exemplo, o granito submetido a novas condições de temperaturas e pressão gerou o gneiss, o calcário gerou o mármore e assim, entre outros, né, etc. Então aqui é a metamorfose, ou seja, ela passou, né, por essa transformação, que ela é chamada de metamorfose ou metamorfismo. Então você pode observar aí, no desenho abaixo nós temos aqui o granito, o arenito e o calcário. Então a partir daí formou-se essas outras. O gneiss, o quartzito e o mármore, que foi, né, a metamorfose das rochas, ou seja, transformação, o qual ela passou. Então você pode observar que há esses três tipos de rochas, né? As magmáticas, as sedimentares e também as metamórficas. Então essas são as rochas existentes. Na página 131 temos aqui a sociedade, os minerais e as rochas. Então acompanhe aí na página 131. Então, desde o início da sua passagem pela Terra, os seres humanos compreenderam a importância dos minerais e das rochas e passaram a utilizá-los para melhorar sua estada nesse planeta. No período paleolítico, lasca de sílex, rochas sedimentares, era utilizada para feitura de machados e ponta de flechas, instrumentos empregados pelas comunidades
primitiva na caça. Em dado momento, os humanos passaram a utilizar rochas graníticas para produzir fogo em razão do atrito, ou seja, choque, e polir algumas rochas para cortar a carne. Então aqui a gente pode ver que desde época muito antiga, né, antiquíssima, o homem trabalha a pedra em seu próprio proveito. Ou seja, ele sempre necessitou, né, da pedra, das rochas. A habilidade artesanal, por exemplo, de esculpir pedra, criou o quê? Panelas, jarros, machados, ponta de flechas e inúmeros outros utilitários, né, de uso doméstico e também militar. Ou seja, a rocha sempre esteve presente na vida do homem, desde os tempos antigos, né, do homem primitivo. Então, ele foi utilizando a rocha, né, construiu suas primeiras moradias, realmente sólidas. Ele levantou seus primeiros muros de defesa e erigiu suas mais antigas cidades fortificadas a partir da utilização de rochas. Então, com esses materiais, também obrigou sua divindade religiosa e até mesmo estas foram esculpidas em pedra das mais diversos tipos, né? E no caso aí das imagens que eles faziam, né, das suas divindades religiosas, então eles utilizavam as rochas para fabricar seus utensílios, o que ele precisava, né, desde as pontas de flechas, como também os machados, jarros e entre outros. Então o homem sempre precisou das rochas para a sua sobrevivência. Aí na imagem abaixo, da página 131, dá para você observar aí o homem, ele, né, utilizando aí a pedra, homem pré-histórico no uso de ferramentas simples. Então ele está utilizando aí a rocha para fazer suas ferramentas. Então no Neolítico, essa relação dos seres humanos com os minerais e as rochas tornou-se tão importante que acarretou mudanças na sua estrutura corporal, uma vez que os pedaços de carne poderiam ser cortados em tamanhos menores e mais fáceis de mastigar. Isso aliado à descoberta do fogo. Então, a partir do momento que o homem utilizou a rocha, né, para construir sua ferramenta, ele começou a cortar a carne, tornando ela em pedaços menores e assim facilitando a sua mastigação. E tudo isso aliou também à descoberta do fogo, que permitiu cozinhar os alimentos com menos micro-organismos. Então, as proteínas passaram a fazer parte da dieta em maior quantidade, causando um aumento no cérebro e na estatura humana. E além desse fato, a pedra polida facilitou o corte também da madeira, a construção de casas e, no estágio mais avançado, a prática da agricultura. Então, como eu já tinha falado, né, que o homem trabalha a pedra em seu próprio proveito. Então ele utilizava a pedra para construir suas ferramentas, ou seja, seus utensílios, qual ele precisava. Então a partir do momento que ele descobriu o fogo, né, então passou a facilitar para eles tanto a questão do corte da carne em pedaços menores, como a gente já falou, e como também o cozimento dos seus alimentos. E isso, né, as proteínas passaram a fazer parte da dieta dos homens primitivos. E também a partir daí foi que ele descobriu, né, a prática da agricultura, que antes ele se alimentava apenas, né, da caça, mas com o desenvolvimento, né, que ele começou a utilizar as rochas para fabricar suas ferramentas, ele também, com esse avanço e também a descoberta do fogo, ele também descobriu, né, a prática da agricultura. Então, a partir daí, eles já começaram a plantar e assim, né, não só dependia da caça, mas também descobriu um plantio de alimentos. Esses eventos foram tão extraordinários para a época que fizeram com que os historiadores dessem a denominação de idade da pedra polida, ou neolítico,
que significa pedra nova, em alusão às transformações operadas nas pedras daquela época. Ou seja, a partir do momento que o homem começou a trabalhar a pedra, né, ficou conhecida como a Idade da Pedra Polida. Os historiadores denominaram assim. Ao período da pré-histórica, que vai do 10º até o 3º milênio antes de Cristo. Então, com a evolução humana, os minerais e as rochas passaram a ter novas utilidades, principalmente na construção, geração de energia, decoração e fundição. O granito, que é rocha magmática intrusiva, ele passou a ser utilizado para a pavimentação de ruas, o carvão mineral, rochas sedimentares para a produção de energia, o mármore, rocha metamórfica, originada do calcário para a decoração. Estes são exemplos dos empregos das rochas na era atual. Então, observe a imagem ao lado. Então, você vê que o homem, ele sempre, desde os homens primitivos, começou a trabalhar a rocha, trabalhar a pedra, polindo ela, e hoje ela faz parte da decoração da atualidade. Então, aqui nós temos o exemplo, revestimento em mármore, que o mármore ele é muito utilizado para decorar, fazer decorações, de casa, de banheiro, de cozinha. Então, ele está presente, ele faz parte das rochas da era atual. Então, o homem, ele sempre, ele utilizou as rochas para fazer suas decorações. Antes era para o seu trabalho e hoje ela faz parte da decoração atual. Então, o homem passou a levantar, como eu já falei, suas construções mais potentes e duradouras, como castelos, catedrais e palácios foram erguidos. E já na Idade Média, a partir desses novos conhecimentos de técnicas da utilização das rochas. E o ser humano racional e curioso por natureza descobriu que alguma dessas rochas possuem dificuldade em serem encontrada e beleza a ser trabalhada, poderiam assumir uma utilidade maior do que se transformar em utilitário. Poderiam funcionar como unidade de valor, que é hoje o qual a gente conhecemos. Então, o granito, por exemplo, ele tem um valor alto, mas que faz parte da decoração da atualidade. Então, a gente viu aqui um pouco sobre as rochas, sobre o ciclo dela. Nós temos 3 tipos de rochas, que é as magmáticas, as sedimentares e as metamórficas, que foram, de acordo com o tempo, foram se evoluindo e solidificando, e rochas que são formadas a partir de outras rochas. Então, aí nós estudamos um pouco sobre elas, e para concluir o assunto, vocês irão responder as atividades das páginas 133 a 135. Então, vocês irão fazer essas atividades, depois vocês estejam me enviando. Então, por hoje é só. Fique com Deus e até a próxima aula. De caça,